irmãos, que é questão acerca da descida do Espírito Santo. E nós podemos observar que Deus inspirou e trouxe ao nosso irmão evangelista Danilo uma revelação acerca do resgate, da unção, do vigor e do poder de Deus. E quando eu cheguei neste lugar, Deus colocou no meu coração algo muito forte acerca de algo que está faltando dentro das igrejas, que há alguns anos tinha, e muitos têm colocado isso para fora da igreja, que é o Espírito Santo de Deus. E o nosso Deus, irmão, ele vem nos alertando e vem nos trazendo uma palavra reveladora em Atos, aonde Jesus ele fez uma promessa, aonde ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de grande glória. E nós sabemos que o nosso mestre, nosso Jesus, ele foi um ser com uma autoridade sobrenatural. O nosso Jesus foi uma pessoa que tinha uma unção fora do sério. Jesus era uma pessoa que aonde chegava alguma coisa acontecia. E diz-nos as histórias que Jesus ele precisava de pessoas que fossem cheias para andar do seu lado, para seguir o seu mistério. Eu quero falar aqui hoje de um personagem por nome de Pedro, um homem que deu muito trabalho ao Senhor, mas que no fim honrou tudo aquilo que ele disse ao Senhor Jesus. Nós lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, aonde Jesus chega em uma das sinagogas, e ali ele começa a ministrar a palavra do eterno Deus. E diz a Bíblia que ali havia um moço possesso, um moço endemoniado. E Jesus, com a simples palavra, repreende aquele demônio. E o povo atemorizado diz: que palavra é essa que até os demônios respeitam? E diz a história que mais para baixo a fama de Jesus começa a percorrer pela cidade. E diz a Bíblia que havia uma mulher por nome de Dorca. Essa mulher estava enferma na sua casa à beira da morte. E diz a história que pelo fato de Jesus estar naquele lugar, muitos diziam: verdadeiramente este é o Messias, é o enviado por Deus. E eu tenho certeza que se ele passar por esta porta, Dorca voltará a glorificar o nome do Senhor. Quem sabe a senhora, o senhor entrou aqui hoje desacreditada, e desacreditado, o diabo olhou para a senhora e para o senhor e disse que para você não tem mais jeito, e a senhora está cansada de tudo. Mas nesta noite, pelos olhos da fé, o diabo vai sair da nossa frente, ou nós vamos passar por cima dele. Sabe o que Deus manda te dizer, minha santa? Quanto mais o povo te persegue, quanto mais o povo fala de você, é que a obra de Deus vai crescer na tua vida. Sabe o que Deus manda te dizer? Pode o inferno se levantar, o eterno Deus se levantou primeiro. Ao teu favor só quem crê. Levante a mão e a glória é meu. Deus chegou aqui hoje para dizer para a senhora que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Deus manda te dizer que para Deus nada é impossível. Hoje Ele vai provar para a senhora que Ele tira o teu filho da sogra e põe nessa mocidade para louvar. Você que crê e veio com o inferno aqui hoje, adorando a Deus. Jesus precisava de pessoas cheias ao seu lado. E diz a história que Jesus entra na casa dessa mulher, casa de Simão, casa de Pedro. E Jesus ali entra, observa Pedro de canto, Pedro meio assustado. E Jesus repreende aquela enfermidade no momento. A tristeza foi embora e a alegria voltou para aquela casa. Eu sei que é duro, irmão, estar aqui hoje e você dizer: pastor, para mim dar glória a Deus, só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Pastor, eu nem sei como eu cheguei aqui hoje, pastor, que eu estou passando por um processo tão grande,
Mas eu creio que Deus vai resolver o meu problema. É por isso que eu estou aqui hoje. E Jesus, irmão, não resiste um coração, irmão, que esteja derramado no altar dele. Diz a Bíblia que aquela mulher voltou a ter vida, aquela mulher voltou a sonhar, aquela mulher voltou a sorrir. Mas diz a Bíblia que a ida de Jesus naquele lugar foi para encher alguém. Diga para o seu irmão: Jesus veio te encher aqui hoje. Diga para o seu irmão: Jesus veio aqui te encher aqui hoje. Porque Deus está cheio, irmão, de crente cheio de soberba. Deus está cheio de crente cheio de orgulho, de exaltação. Deus está cheio de crente dentro da igreja, cheio de vaidade. Deus quer exterminar isso para fora da igreja. Porque não devemos trazer costume lá de fora para cá, para dentro da igreja. Nós temos que expulsar esse demônio. Porque essa igreja é uma igreja santa que Deus opera. Esse demônio tem que ir embora. Jesus observa Pedro. Jesus olhou para Pedro de longe, como ele está olhando para a senhora, para o senhor aqui hoje. Ele disse: eu preciso encher esse homem. A Bíblia diz que Jesus continua a sua caminhada. E diz a Bíblia que aonde Jesus passa, os enfermos são jogados nas ruas, os enfermos são jogados na calçada. E diz a Bíblia que aonde Jesus passa, milagre acontece. A Bíblia diz que Jesus vai para a beira do mar. Jesus observa dois pescadores, e ali estava o nosso irmão Pedro. A Bíblia diz que Jesus precisa de um dos barcos emprestado. E quando Jesus chega e pergunta: eu preciso de um barco emprestado aqui agora, eu preciso de um barco. Alguém olha um para o outro e diz: olha, se esse Jesus se meter com Pedro, ele vai se dar mal. Porque Pedro é uma pessoa muito brava. Pedro é de uma estupidez fora do normal. Pedro é uma pessoa de uma ignorância tamanha. Mas eu aprendi que um dia, quando Jesus entrou lá em Jerusalém, ele não entrou com puro sangue, muito menos no manga larga. Ele entrou em cima de um jumento que nunca ninguém havia montado. E diz a Bíblia que quando aquele jumento chegou até Jesus, todos chegaram rasgados. E quando aquele jumento olhou para Jesus, ele abaixou para Jesus subir em cima. Quem sabe tem um valentão lá na tua casa dizendo: se você for para a igreja hoje, quando chegar eu te pego. Jesus vai pegar ele primeiro, porque não tem poder para isso. Quem sabe eu olhou para a senhora que hoje, se você for para aquela igreja, tu não vai entrar em casa hoje. Deus manda dizer que Jesus é montado no cangote do Brabão aqui hoje, mas que o nome do Senhor vai ser glorificado. Diz a história que Pedro empresta o barco, Jesus sobe no barco. Jesus ainda manda: Pedro, empurra o barco para o meio do mar. E Pedro começa a empurrar aquilo sem falar nada. E diz a história, irmão, que logo após a ministração, Jesus olha para Pedro e diz: vamos pescar. Vamos para o alto mar pescar. Diga para o seu irmão: Pedro estava vazio. Pedro estava vazio. Fala mais alto: Pedro estava vazio. Pedro estava vazio. Olha o que Pedro disse: mestre, tentamos pescar a madrugada, a noite inteira, e nada apanhamos. Mas Pedro, você não está entendendo. Quem vai entrar no barco agora sou eu. Meu Deus! Quem vai entrar na sua vida para mudar a tua história sou eu, Pedro. Quem vai entrar no teu casamento, que a pombagira está lutando para destruir a Jesus aqui hoje. Hoje a pombagira vai perder o rumo do inferno aqui hoje. Hoje os demônios vão perder o rumo do terreno de Macumba, porque Deus chegou para te dar vitória. Ele vai entrar no teu casamento, vai entrar na tua família, vai entrar no teu relacionamento. Ele é Deus. Aleluia! Vamos para o mar, Pedro. Diz a Bíblia que Pedro agora olha para Jesus e fala: para o barco. Para! Pedro olha para Jesus: foi aqui mesmo que tentamos inúmeras vezes, não pescamos mais. Diga para o seu irmão: Deus começa a encher Pedro agora. Deus começa a encher agora. Jesus olha para Pedro: Pedro, vamos pescar? Mestre, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar rede. Sobre a tua palavra, mestre,
Nós não pegamos sequer um lambari aqui hoje, mas se brincar vai vir até tubarão no negócio. Mestre, eu saí a semana inteira, não consegui nem pro sal. Mas se você quer, a porta da multinacional estará aberta nessa madrugada. Sobe a palavra de Deus, as portas vão se abrir para a sua vida. Diz a Bíblia que Pedro lança. E quando Pedro começa a puxar a rede, ele não consegue. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, a bênção é grande. Se eu soubesse que era tão bom estar perto do Senhor, eu já saía do meu vento, o vento da minha mãe te procurando. Se eu soubesse que andar com o Senhor era tão bom, eu não parava de adorar e glorificar o teu nome, pastor. Não entendi. Quem não dá glória no culto como esse está perdendo tempo. Quem não adora Deus no culto como esse está perdendo tempo. Mas se você quer ver o diabo bater, tirava da tua vida. A glória, 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 a Deus. Jesus olha para Pedro, semblante de Pedro mudou. Diz a Bíblia que Jesus roda com Pedro para a terra. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora a partir de hoje você vai ser um homem cheio. Meu Deus! A partir de hoje, Pedro, tu não será um pescador de peixe, mas será um pescador de homens. Mestre, o que eu faço para te seguir? Larga tudo. Porque tem muita gente que quer adorar a Deus, mas ainda tem um vício na novela. Eita, Deus! Tem muita gente que quer adorar a Deus, mas é apaixonado pelo futebol. Grita 10 mil vezes gol dentro de casa, mas não dá glória a Deus dentro da igreja. Tem gente que se desmancha no último capítulo da novela, mas para derramar uma lágrima dentro da igreja é uma briga. Eu quero dizer uma coisa para a senhora e para o senhor: quem subiu na cruz do Calvário não foi ator de novela e nem um fenômeno de futebol. Quem subiu na cruz do Calvário, ele está nesse lugar de hoje. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Larga tudo, Pedro. Quer ser cheio, larga tudo. Meu Deus! Tem gente que deixa de vir para um culto para ficar com a cara na tela de um computador. E nesse momento a gente não escuta um glória a Deus. Porque quando mexe na ferida o negócio dói. Eu vou mexer, depois eu vou jogar sal grosso em cima. Mas que hoje você vai sair daqui cheio, vai ser cheia. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Em vez de ficar perdendo tempo, põe o teu joelho no chão, a tua cara no pó, porque Deus quer te encher nessa madrugada. Mestre, o que faço para te seguir? Diga para o seu irmão: larga tudo. Irmão, fala com mais vontade, diga assim: larga tudo. Diga assim: larga a novela, larga o futebol. Diga assim: agarra no cangote de Jesus aqui hoje. Eu estou vendo Jesus, o carpinteiro, andando nessa igreja. Eu estou vendo o homem da mão furada andando nessa igreja. Eu estou vendo o homem da vestidura branca andando nessa igreja. Ele promete mudar a tua história, ele promete encher, ele promete. O céu está aberto, a glória de Deus está descendo. O céu está aberto, a revelação de Deus está descendo. Ele vai encher, ele vai te encher agora. Deixa tudo, Pedrão! Pedrão, deixa tudo se você quer me seguir. Diga para o seu irmão: vamos seguir Jesus? Vamos seguir Jesus? Diga assim: não é fácil seguir ele. Não é fácil. Diga assim: mas não é impossível. Mas não é impossível. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 e diante. Jesus entra numa cidade
cidade onde uma mulher precisava de um milagre. Essa mulher necessitava da visita de Jesus. Essa mulher não sequer como aquela mulher do fluxo de sangue. Diz a Bíblia que aquela mulher sem força, ela consegue tocar na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? Diga para o seu irmão: Pedro vazio de novo. Diga para o seu irmão: Pedro vazio de novo. Ele olha para Jesus: mestre, a multidão te aperta, o povo te espreme, e o Senhor me pergunta quem é que te tocou. Jesus olha para Pedro: Pedro, não fosse vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Você tem muito que aprender, Pedro, porque quem tocou em mim, de mim saiu virtude. Mulher, vai em paz porque a tua fé te salvou. Mulher, vai em paz porque a tua fé te salvou. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 23 em diante. Depois de uma vigília, os discípulos de Jesus entram numa embarcação. Estão no mar da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus está num sono profundo, adormecido. Diz a história que a tempestade do vento sopra o barco. E diz a Bíblia que todos desesperados começam a indagar um outro: o barco vai virar. Para nós não tem mais jeito, o diabo vai nos matar. Tem crente aqui que está desse jeito hoje. Está dizendo: pastor, é que você não conhece a minha história. Eu estou apanhando mais do que ovo dentro da tigela para fazer bolo. Mas quanto mais o povo te bate, aí que você cresce na presença de Deus. Quanto mais você apanha, é que você cresce na presença de Deus. Os invejosos terão que ver Deus se levantar. Os invejosos terão que ver você voar nas asas do Espírito. O barco balança, o barco chacoalha, e os discípulos: mestre, desperta. Tem coisa pior, irmão, porque você está num sono tão gostoso e alguém te acordar. Tem coisa pior. Eu creio que Jesus acordou virado, irmão, no 500 aquele dia. Só podia ser você, Pedro. O que foi? Mestre, a embarcação vai virar. Jesus olha para Pedro: Pedro, você continua vazio, homem de pouca fé. Jesus levanta os braços e Pedro diz: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sou eu, Pedro, que quero te encher e tirar essa falta de fé da tua vida. Sou eu, Pedro, que quero entrar na tua vida e transformar a tua vida. Sou eu, Pedro, que quero tirar tudo isso que não provém de mim da tua vida e trazer o meu santo altar para pregar a palavra. Sou eu, Pedro. Maravilha. Jesus entra em uma cidade chamada Cesareia. Sai de Cesareia e vai para o deserto. Diga para o seu irmão: deserto. Diga para o seu irmão: lugar de verdade. Diga assim: lugar de saber se você é crente. No deserto você vai correr para onde? Durante o dia é um calor terrível. Durante a noite, se brincar, a gente vira picolé, irmão. Jesus leva o povo para o deserto e diz: opa, vamos parar que agora eu vou começar a pregar. Jesus começa a dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Aí um já cutuca o outro: esse não é o Jesus que eu conheço. Esse Jesus que eu conheço é aquele lá de Mateus 5, diz assim, ó: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. Não, o Jesus que eu conheço é aquele: aprendei de mim que sou manso, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse Jesus aí eu não conheço. Jesus começou a pregar duro. Diga para o seu irmão: ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. E hoje, quando a gente começa a pregar a verdade, todo mundo começa a ficar bravo. Aleluia!
Eita Deus. Hoje, quando a gente começa a pregar a verdade, a irmã quer começar a virar Maria Bonita, o irmão quer começar a virar o Lampião, mas hoje Deus vai te cortar no chicote aqui hoje, porque essa igreja não é do homem, essa igreja é de Deus. Ou se converte ou não vai para o céu. Jesus começa a dizer: ó, está errado, não pode fazer assim. Diga para o seu irmão lá, vem Pedro vazio de novo. Sempre ele, irmão. Ele chega para Jesus e fala assim: mestre. Jesus fala: fala Pedro, de novo. Duro para nós é esse discurso. E o senhor não está vendo o que o senhor está fazendo? Não, Jesus. Está todo mundo indo embora. Jesus olha para Pedro: Pedro, você continua vazio, você não quer ir embora com eles também, não? Aí Pedro vai saindo assim, irmão: mestre, mas para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Crente que é crente, quando a verdade está sendo pregada, o chicote está estralando, ele tem que dar glória a Deus até sem querer. Crente, quando o pau vai quebrar, tem que pular, tem que salvar a mente agora. Diga para o seu irmão: Pedro continua vazio. Pedro continua De novo, Pedro continua vazio. Jesus entra numa cidade por nome de Cesareia, retorna. E todos começam a olhar para Jesus e começam a zombar dele. E Jesus começou a perguntar para todo mundo assim: ó: ei, quem você acha que sou eu? Aí um grita: tu és Elias. E você, irmão, tu és João Batista. Você, irmão, tu é um dos profetas. E você, Pedrão, quem você acha que sou eu? Pedro estampa um sorriso colgate no rosto, diz: mestre, depois de tanta sarrafada que eu venho levando nessa caminhada com o Senhor, eu te digo agora: verdadeiramente tu és o Messias, o enviado de Deus. Jesus bate no ombro de Pedro e está aprendendo: Pedro, porque para ti não foi revelado nem a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. E se verdadeiramente tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer. Pedro, diga para o seu irmão: Pedro está quase cheio. De novo, Pedro está quase cheio. quase cheio. Jesus convoca os discípulos e olha, é chegado o dia que o Filho de Deus será entregue aos homens, e esses cuspirão na sua face, esbofetearão a sua cara e colocarão uma coroa de espinho. Eita Pedro Deus. chega: jamais. Enquanto eu estiver do lado do Senhor, eu quero ver quem põe a mão num fio de cabelo teu. Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. É igual quando a irmã pergunta para o esposo dele: você me ama? Tem uns alunos que falam com mau gosto: não ama? Amo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus sobe ao monte, é pego pelos soldados. Pedro pega o primeiro soldado e arranca a orelha. Jesus: Pedro, tu continua vazio, porque aquele que mata pela espada morrerá. Pedro, põe a tua espada na bainha. Pedro põe a espada na bainha. Jesus põe a mão na orelha do moço, reconstrói. Pedro, corre. Diga para o seu irmão: o negócio vai ficar bom agora. O negócio vai ficar bom agora, eu quero é ver. Quando Pedro corre, ele se depara com alguém. Tu andava com Cristo. Eu? Meu Deus. Você está precisando usar óculos.
porque eu nunca andei com esse Cristo. Oi, irmãzinha, eu vi você naquela igreja. Não, eu não vou na igreja, eu vou na igreja porque minha mãe enche o saco. Eu não quero ser crente, minha mãe está forçando eu ser crente. Enquanto você está aqui dentro, jovem, glorificando a Deus, tem milhares de jovens morrendo nessa hora. Então